Eu queria começar falando sobre alguns conceitos, alguns rápidos conceitos, né, sobre esse assunto. O nude é algo que a gente está acostumado, né, é a troca de mensagens contendo nudez, e ela tem uma voluntariedade, é caracterizada pela voluntariedade. As pessoas trocam e enviam seus nudes porque desejam, né? Sexting seria a troca de não só imagens, mas também textos, com conteúdo erótico, conteúdo de intimidades, né? E outros arquivos, como áudio. E nós temos ainda a exposição, o sexting também é algo voluntário, né? As pessoas enviam porque desejam. E em outro contexto, a gente tem a exposição pornográfica não consentida, né? Ou seja, aí não existe a voluntariedade. E ela tem dois tipos, é um gênero que comporta duas espécies. A captura de material íntimo sem consentimento, ou seja, quando um dos parceiros não sabe que está sendo filmado ou fotografado, ou então quando a captura se deu com permissão, né, do parceiro, aquilo foi algo consensual, admitido, mas a divulgação é algo que não foi pretendido pela pessoa exposta. Então, seria a exposição pornográfica não consentida com essas duas possibilidades. E no caso da pornografia de revanche, é uma exposição pornográfica não consentida, em que a intenção do agente, né, a intenção do perpetrador, é exatamente causar, a intenção de vingança, né, causar um revés, causar um dano, né, àquela vítima, àquela pessoa que foi exposta sem o consentimento. E os danos decorrem pela rápida viralização do conteúdo através das redes sociais, através de todos esses meios tecnológicos que a gente tem agora na nossa sociedade. E a gente se pergunta, né, será que a pornografia de vingança é uma questão de gênero? Né? A gente poderia será que não é um fenômeno que vai atingir a todos indistintamente, ou ela é mais grave para as mulheres? Né? Nós estamos, então, diante de uma situação caracterizada por uma questão de gênero, e as estatísticas têm mostrado que sim. Nós trouxemos algumas estatísticas. Esse primeiro gráfico é de uma pesquisa realizada pelo site End Revenge Porn, né, de 2017. Foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, ouviu 3.044 pessoas e perguntava-se, né, a essas pessoas se elas já tinham sofrido divulgação de material íntimo ou se elas tinham sofrido ameaça de divulgação de material íntimo. Do total pesquisado, quem realmente teve material divulgado foi 9,2% de mulheres, né, esse primeiro gráfico que está aí, enquanto somente 6% de homens teve o seu material divulgado, material íntimo divulgado indevidamente a despeito de sua vontade. No segundo gráfico, a gente tem a ameaça de divulgação. Então, a gente vê também que as mulheres, né, o número de mulheres que sofreram a ameaça de divulgação foi bastante superior ao número de homens, que foi de 2,6 apenas, contra 6,6 de mulheres. E no terceiro gráfico a gente vê a proporção daqueles que efetuaram a divulgação do material. E aí os percentuais se invertem, né? Quem divulgou o material, né, sendo mulher, foi de 3,4%, enquanto os homens foram os que mais divulgaram o material, 7,4%. Uma outra pesquisa realizada pelo site SaferNet, site esse que tem
o objetivo de atender pessoas vítimas de crimes cibernéticos, né, quaisquer tipos de crimes. E no ano de 2018, eles tiveram 440 buscas, né, pedidos de ajuda por mulheres em razão de pornografia de vingança, enquanto um número bem menor, de 229 homens, procuraram o site com a mesma finalidade. No ano de 2017, os números foram parecidos, 204 mulheres contra 85 homens. E no ano de 2016, 202 mulheres contra 98 homens. Então, a gente percebe, né, a gente conclui que as estatísticas mostram que o número de mulheres sempre é superior ao número de homens que sofrem esse tipo de situação. E por que isso ocorre, né? Aí a gente recorda algumas questões, né, relacionadas a esse tema. Aquela velha diferenciação entre gênero e sexo, né? O gênero considerado algo estabelecido culturalmente, historicamente, né? Caracterizando o universo masculino e feminino, enquanto o sexo está voltado mais para os aspectos biológicos, né? As diferenças anatômicas, fisiológicas entre o homem e mulher. E a sociedade, o senso comum, realiza uma leitura dicotômica do que seja masculino e do que seja feminino, né? Faz uma leitura de polos opostos entre o que seja voltado para o homem e o que seja voltado para a mulher. E dentro dessa situação de dicotomia, existe também uma hierarquia. Todas as características que se supõem serem do masculino, elas sempre vêm como se fosse superior, elas sempre vêm à frente daquilo que é tomado pelo feminino. Então, razão, sentimento. A razão seria algo masculino, enquanto o sentimento é algo feminino. E assim com todos os polos, né, que a gente possa imaginar. Público, privado, ativo e passivo, superior, inferior, etc. E a gente, então, tem que lembrar que a gente vive uma situação, uma sociedade patriarcal, né? O que é esse patriarcado, né? Um sistema social, inclusive com relações políticas, em que o poder do homem fica evidenciado, havendo uma submissão, uma exploração da mulher, né, pelo homem. E esse patriarcado, ele perpassa todas as relações sociais, né? Todas as relações, na verdade, todas as estruturas sociais, não só as relações, mas todas as estruturas sociais. A gente trouxe assim um rápido material histórico, né, alguns apontamentos históricos sobre o patriarcado, né, na nossa trajetória enquanto sociedade. E a gente começa, né, com o mito de Adão e Eva, em que ali a gente já vê, né, o quanto a mulher, né, é colocada como quem deu causa à perda do paraíso, né? Então a mulher foi a grande culpada e responsável pela perda do paraíso de que Adão e Eva desfrutavam. E ali inserida a ideia relacionada à sexualidade da mulher, né? Trazendo então toda uma noção de culpa, de pecado. E a nossa história toda vem com essas características, sempre sendo observada e controlada a sexualidade da mulher. Então, por exemplo, nessa outra figura, a gente traz o momento, né, da mulher adúltera, né, na passagem do Evangelho, da mulher adúltera, né, que foi protegida do apedrejamento lá por Jesus. Cadê aquele homem? Porque se havia aquela mulher adúltera, havia uma outra pessoa que também estava em adultério, né? Também era o adúltero, possivelmente um homem. Mas cadê aquela outra pessoa? Por que só aquela mulher foi perseguida, né? E vejam que também existe um núcleo aí que envolve a sexualidade dessa mulher, já que estava se falando de um crime de adultério naquela época. Então,
a nossa história está repleta dessas situações em que o patriarcado se faz presente, né? Como a gente traz aí também a caçada, né, às bruxas na Idade Média, né, que foi um movimento que é tido como sexista, porque ele alcançou em muito maior número as mulheres, né, as chamadas bruxas, as feiticeiras. E o que essas denominadas bruxas, feiticeiras traziam? Elas tinham um conhecimento, né, geralmente elas eram aquelas que detinham o conhecimento da medicina da época, das ervas, dos medicamentos, elas sabiam como curar. Isso era algo que provocava uma certa insegurança à igreja, porque era a detenção de um conhecimento que a maioria da população não tinha. E, além disso, também questões ligadas à sexualidade foram identificadas nas chamadas bruxas, né? Elas eram consideradas lascivas, mulheres lascivas, eram consideradas mulheres que copulavam com o demônio. Então havia todo um contexto, né, toda uma relação de inserir a sexualidade da mulher para caracterizá-la como bruxa e, enfim, realizando a perseguição. E no século XIX, né, lá com o nascimento do positivismo, a gente passa a ter a medicina. A medicina, né, ela foi meio que substituindo toda a influência da religiosidade naquilo que concerne ao controle da sexualidade da mulher, né? Então a medicina, como a gente vê aí o Charcot nessa figura, né, fazendo uma demonstração da chamada mulher histérica, né? E o que aquilo trouxe? Também uma orientação de que dentro daquilo que foi caracterizado como histeria havia motivações, né, sexuais, enfim. Então, aquilo que a medicina, né, o médico, ele passou a ocupar o lugar do antigo padre confessor. A mulher passou a se abrir com o médico e não mais lá no confessionário, né? Então, a gente pode dizer também que a medicina veio exercer um controle sobre a sexualidade da mulher. E o que existe algo inerente ao patriarcado? Algo inerente ao patriarcado é a violência. Sem a violência, o patriarcado não consegue sobreviver. Ele precisa fazer uso da violência para que ele se mantenha. Então, daí surgem as várias formas de violência contra a mulher. Essas violências, né, a violência é utilizada quando a mulher se rebela, de alguma maneira, entre aspas, né, contra as regras impostas pelo patriarcado. Então, quando ela procura exercer sua autonomia, quando ela deseja terminar um relacionamento, quando ela deseja trabalhar fora, enfim, quando a mulher pretende, né, exercer a sua autonomia, quando ela pretende ter a sua sexualidade exercida de forma livre, de forma liberal, de forma como ela bem entende, a sociedade não aceita, né? As regras do patriarcado não aceitam e usam a violência para garantir que a mulher continue naquela posição que o patriarcado deseja que ela continue, né? E dentro desse contexto a gente também tem a violência simbólica, né? A violência que é silenciosa e ela é trazida no bojo da própria sociedade de forma silenciosa, naturalizando a dominação masculina. E faz com que todo o ponto de avaliação da sociedade seja sempre o masculino em detrimento do feminino. Ou seja, o masculino é a medida de todas as coisas, é avaliado como medida de todas as coisas. Dentro dessa estrutura, então, o patriarcado sempre exerceu muita vigilância, muita observação em torno da sexualidade da mulher,
a Gayle Rubin, ela tem um estudo, né, muito importante de 1975 que fala da sexualidade. E ela faz as colocações no sentido de que a sociedade vê o sexo como havendo um bom sexo e um mau sexo, ou sexo de baixo extrato. O bom sexo seria o sexo heterossexual, seria marital, seria em casa, né? Ele seria monogâmico, feito com uma pessoa, não seria um sexo comercial, né? Nem com pornografia, nem com fetiche. As pessoas, então, que praticam esse chamado bom sexo, elas recebem da sociedade, né, elas têm um retorno positivo, então elas são premiadas com saúde mental, com respeitabilidade, com legalidade, ela age de acordo com a lei. Por outro lado, o chamado mau sexo ou sexo de baixo extrato é tudo que é diferente do chamado bom sexo, né? E aí se dá àqueles que praticam esse suposto mau sexo uma presunção de doença mental, má reputação, eles são ligados à criminalidade, né? E existe uma perda de suporte institucional para aqueles que o praticam. E o que a gente tem hoje, né? Odiernamente, o que nós temos nos dias de hoje? Nós vivemos numa sociedade consumista, né? Uma sociedade globalizada, em que as próprias relações sociais estão sujeitas a esse consumismo, às trocas constantes, né? Em que, então, o trocar, o descartar, o desfazer, né? Para adquirir um produto mais novo, e no campo das relações amorosas, para se relacionar com novas pessoas. Isso é o que está importando, a quantidade, a rotatividade no consumo, o que está também interferindo, sendo trazido para as relações sociais, as relações amorosas, né? Todo esse fenômeno é o que a gente tem visto na chamada modernidade líquida. A gente vive assim a sociedade do espetáculo, né? Em que o parecer é mais importante do que o ser. É uma sociedade mediatizada pelas imagens. Então, a gente tem uma seara muito ampla, né, para permitir as situações de pornografia de vingança, porque toda a nossa sociedade, né, o que a gente está vendo hoje, o que a gente está vivenciando hoje, ela permite a explosão desses fenômenos. Então, com a mediatização, né, a mediatização de imagens, as trocas de imagens, as redes sociais, todos querendo mostrar, né, o que fazem, como vivem, sempre numa situação de felicidade, o que às vezes não é, né, verdadeiro. E a violência na pornografia de vingança, né, em especial, vai acontecer quando aquela mulher, ela entre aspas, se rebelando pelas regras impostas pelo patriarcado, ao querer terminar um relacionamento amoroso, ou mesmo ao se mostrar tendo um comportamento sexual mais liberal, por se permitir fotografar, por se permitir filmar, né, em situações de intimidade, tudo isso demonstraria uma rebeldia em relação às normas patriarcais, em relação às imposições patriarcais. Então, ela recebe como, também entre aspas, punição, a violência perpetrada através da pornografia de vingança, com a divulgação da sua intimidade. Então, né, o mecanismo da pornografia de vingança é esse. A rebeldia da mulher contra as normas patriarcais, ensejando, então, para ela uma punição, com todos essas situação de modernidade que a gente vive, com os meios tecnológicos, com a sociedade de espetáculo que a gente está vivenciando hoje. E
como a doutora Adriana destacou, né, os danos, os problemas que essas mulheres sofrem, né, as vítimas, na verdade, de uma pornografia de vingança sofrem, são extremamente, em geral, extremamente graves, né? Vão aí do sofrimento psicológico, né, das depressões, dos transtornos psicoemocionais, até mesmo chegando ao suicídio. Nós temos vários casos em que as pessoas chegam ao suicídio. Pode provocar danos materiais, né? Em razão aí, se aquela pessoa, principalmente se ela viver da sua imagem, né? Se ela for uma pessoa pública, mas não somente, porque muitas das vítimas, elas passam por tantas situações e constrangimentos dentro do ambiente social em que ela vive que elas perdem o emprego, né? Então, danos materiais de toda a ordem, os danos imateriais, já que existe violação da sua imagem, violação dos seus direitos de personalidade. E algo também que é uma consequência muito comum é o chamado slut shaming, né? Que é a humilhação, o assédio que essa mulher sofre, né? As intimidações que ela sofre, a imposição de culpa ou de responsabilidade pelo ocorrido, né? Se diz que ela foi responsável pelo ocorrido, já que ela mandou o nude, já que ela se permitiu fotografar ou filmar. Então, todo esse conjunto de fatores acontece, né? Também vem muito, né, essa culpabilização da vítima vem muito da chamada cultura do estupro, que exatamente responsabiliza a vítima pelos crimes sexuais que ela vem a ocorrer, a sofrer. Então, ela estava com roupa curta, estava agindo de modo provocante, e por isso aconteceu o estupro. Então, se exige da mulher uma postura de moralidade, né, de conduta sexual que tenha a moralidade como pano de fundo, no sentido de que essa mulher não poderia ter dado causa àquela explosão de hormônios do homem para que ela não fosse atacada, não sofresse uma violência sexual. Então, se exerce sempre o julgamento moral em torno da sexualidade daquela mulher. E aqui a gente traz um exemplo de um caso que ficou bastante famoso, de uma mulher, né, uma jovem, bastante jovem, que teve uma determinada sua imagem divulgando, realizando esse sinal que está aí nas fotografias, na cidade de Goiânia. Essa pessoa sofreu, né, de forma absolutamente um fenômeno extremamente intenso, né, de quantidade de pessoas, em que o slut shaming, pois ela sofria o assédio, ela sofreu aí várias reproduções do gesto que ela fazia na sua fotografia que foi exposta por uma série de pessoas nas redes sociais. As pessoas repetiam o gesto, fotografavam, postavam, e essa jovem teve que sofrer, ou melhor, teve que mudar de emprego, ela teve que mudar a aparência, porque esse fato foi em Goiânia, né? Então ela tinha um ambiente que ela era muito conhecida, enfim. E isso vai durar anos depois, né? Então a pessoa tem até que mudar toda a sua aparência, perder o emprego. Ela tinha uma filha de 2 anos que também sofreu consequências. Então as consequências, elas inclusive não vão só para a vítima direta. Muitos dos familiares também sofrem, né? As consequências, como o bullying, né? Crianças sofrem o bullying na escola em razão do episódio ocorrido aí com a genitora. E a gente traz, então, alguns breves apontamentos jurídicos, né? Apontamentos de como o ordenamento jurídico trata essa matéria, né? A gente não deixa de lembrar os instrumentos internacionais, né, que
reconheceram os direitos das mulheres como direitos humanos, como a Carta das Nações, de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. E depois nós temos 2 marcos muito importantes, especificamente voltados às mulheres, que é a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, né, que ficou chamada Convenção de Belém do Pará. São alguns marcos muito importantes no âmbito do direito internacional e que foram, né, fomentando com que mais à frente nós tivéssemos aí todas o nosso sustentáculo no ordenamento jurídico brasileiro. E então a nossa Constituição de 88, né, traz o princípio da dignidade humana, a igualdade entre homens e mulheres e a previsão de mecanismos para reprimir a violência no âmbito das relações de família, que se consubstanciou na Lei Maria da Penha, né? A gente não pode deixar de citar esses instrumentos normativos. E a Lei Maria da Penha, ela menciona a violência doméstica e familiar como toda ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento ou dano na unidade doméstica da família ou em qualquer relação íntima de afeto. E o que se tem entendido, né, que até mesmo em relações efêmeras e eventuais, a gente deve, né, aplicar a Lei Maria da Penha. Ela, então, vai alcançar, inclusive, relações eventuais ou efêmeras, né? O que é algo muito importante dentro do cenário que a gente vive de relações permeadas aí pelos meios tecnológicos, né, em que os encontros, e toda aí na sociedade da modernidade líquida que a gente tem, que os encontros muitas vezes são fugazes, são rápidos demais. Na pornografia de vingança, né, de revanche, nós temos, né, a mulher sofre principalmente a violência psicológica e moral. A violência psicológica induz prejuízo à saúde psicológica da mulher ou à sua autodeterminação. E essa violação psicológica, a violência psicológica, ela passou a constar de forma expressa na Lei Maria da Penha, quando se ocorre uma violação à intimidade da mulher, lá no inciso 5. E a violência moral como em razão de calúnia, difamação e injúria. A Constituição também prevê, garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem, garantindo que a reparação integral de eventuais prejuízos, dos prejuízos que ela venha a trazer. Então, a gente tem o dano moral, mas a gente queria ressaltar bastante a existência, né, que principalmente a doutrina tem admitido, que é o dano existencial ou dano ao projeto de vida. Esse dano, na justiça trabalhista, ele já é considerado autônomo, ele já é aplicado de forma autônoma em relação ao dano moral. Mas não aqui nas indenizações, nas varas cíveis, né, no juízo cível. Mas os doutrinadores têm defendido a autonomia desses danos, do dano existencial, nos casos da pornografia de vingança, já que o que esse dano existencial provoca? Ele provoca uma completa ruptura da vida daquela pessoa, né? A pessoa tem que mudar aquilo que ela praticava, a sua vida, ela tem que mudar a vida. Tanto que ele é considerado um sequestro da personalidade, ele é chamado até um sequestro da personalidade. Tamanha mudança de vida que aquela pessoa sofre. Ele, inclusive, vai abranger potencialidades que a pessoa poderia vir a desenvolver no futuro e não pode, né, em razão daquele episódio, aquele evento danoso. Então, vamos supor que uma mulher que tinha
uma possível carreira de modelo e acontece aí uma pornografia de vingança, aquela imagem dela fica tão seriamente abalada que ela não pode mais seguir a sua carreira como modelo. Então seria a perda da potencialidade dela para seguir aquela vida. No âmbito penal, né, a gente tem que lembrar que o legislador mais moderno ele tem tentado se afastar dos julgamentos morais da mulher em relação à sua sexualidade, né? Então, tudo o que? Prezando a liberdade sexual, prezando a dignidade humana, a chamada dignidade sexual. E no final do ano passado nós tivemos 2 leis que vieram tipificar a pornografia de vingança, né? Leis 13.718 e 13.772. A primeira delas, 13.718, ela incluiu o artigo 218C, né? Existe uma falta de técnica legislativa, porque a primeira parte do dispositivo penal fala a respeito da divulgação de estupro. E não, enfim, então no sexo, no que seria o sexo não consensual. Somente no final, na sua fala, na sua frase final, e ela está sublinhada aí no nosso slide, o dispositivo abrange também o sexo com consentimento, mas em que a divulgação do material foi realizado sem consentimento da vítima. Esse fato está previsto aí com pena de 1 a 5 anos, né, na sua forma mais simples. Enquanto o outro dispositivo, que da lei, veio com a lei 13.772, introduziu o artigo 216B. E esse artigo, ele abrange a produção, a fotografia, a filmagem, o registro da atividade íntima, da atividade sexual, enfim, a despeito do conhecimento, a despeito da autorização da vítima. Então, vejam que no primeiro dispositivo existe, embora com uma técnica legislativa aí de redação da lei de forma muito deficiente, mas existe então a criminalização da divulgação, enquanto nesse outro dispositivo, 216B, a criminalização é na captação, registro dos momentos de intimidade. É a grande diferença entre os fatos. Também pelas alterações recentes legislativas, a ação penal, no caso de pornografia de vingança, é pública incondicionada, ou seja, ela vai ocorrer a despeito da vontade da vítima. E, enfim, toda a aplicação aí da Lei Maria da Penha, né, com vedação da pena pecuniária ou multa substitutiva, e a vedação dos institutos despenalizadores, como suspensão condicional do processo ou transação penal. Tudo isso está sendo aplicado a esses dispositivos. Mas a gente sabe, né, que é muito importante a vinda desses delitos para o nosso ordenamento, né? Extremamente importante, porque a gente ainda precisa do direito penal, né? Nós estamos numa sociedade que precisa ainda do direito penal para dar visibilidade àquelas práticas que não devem ser realizadas. Mas a gente também sabe, né, que o ponto principal e o ponto nodal, e aí a gente já está se encaminhando para o final, o ponto nodal é o quê? É a efetiva educação de gênero, né? A educação lá desde os momentos da infância. E é isso que a gente procura, né? A gente sempre tem a intenção, com a prática dessas atividades, do Fórum de Violência, né? Uma das formas da gente, aos poucos, dando visibilidade a esse assunto, a fim de que, enfim, se realize
a efetiva educação de gênero, né, que a nossa sociedade tanto precisa. Então, queria agradecer a oportunidade. Obrigada.